Hoje eu vou mostrar para vocês a minha mais nova aquisição para ler mangás, o meu iPad. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Neto, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Estante Japa. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês direitinho a minha nova aquisição, que foi o meu iPad, e como é que eu utilizo ele para ler mangás. Mas antes de mostrar, a gente vai bater um pouco o papo sobre o preço dos mangás físicos, o espaço que uma coleção muito grande ocupa e todas as problemáticas ao redor disso, tá bom? Mas antes da gente começar, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe o like aqui e um comentário também. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de falar sobre mangás. O que me levou a ter comprado o iPad? O preço dos mangás físicos. Gente, agora o mangá tá saindo 40, 42 reais, tá muito caro. E isso se tornou algo normal. Infelizmente, eu nunca vi um caso em que um produto que depois de ter o seu preço aumentado drasticamente, ele tenha reduzido o preço depois, quando as coisas melhorarem. Porque quando as coisas melhorarem para as empresas, né, a questão dos custos que a empresa tem para produzir os mangás, eu não acho que eles vão reduzir os preços, porque isso significa que eles iriam reduzir o lucro, ou então eles estariam deixando de ganhar mais dinheiro ainda com os mangás. Porque pensa comigo, se os custos para a produção de mangás diminuem e eles mantêm esses preços altíssimos, de acima de 40 reais por um volume tankō, isso significa que os lucros deles vão aumentar ainda mais. E é isso que as empresas querem. As empresas, né, no contexto neoliberal, no contexto do capitalismo tardio, elas são altamente predatórias. Quanto mais elas puderem acumular de riqueza, melhor para elas. Isso não significa dizer que eu não vou mais colecionar mangás físicos. Eu tenho aqui atrás a minha coleção de mangás físicos, aqui nessa prateleira onde a câmera tá. Também tem mais mangás também que eu coleciono, mas não dá pra eu ter uma coleção física de todos os mangás que eu gosto de ler, de todos os mangás que me propõem a ler, né? Eu tô criando conteúdo em cima de mangás e às vezes eu leio mangás que eu não vou continuar. Então seria um gasto altamente desnecessário comprar um mangá volume 1 para eu poder criar um vídeo e depois não seguir a coleção. Eu estaria ocupando espaço na minha estante e teria gasto dinheiro. Então não tem como me limitar a somente mangás físicos para leitura. Eu sei que nesse ponto você já deve ter pensado sobre scans e direitos autorais, esse tipo de coisa. Mas eu vou mencionar esses assuntos aqui nesse vídeo, mas vamos ter um vídeo separado só para falar disso, tá certo? Então aguardem. Então a solução que eu tive para essa problemática de eu quero ler muitos mangás, mas não tenho como comprar todos, tanto por questões financeiras quanto por questões de espaço. Meu espaço aqui não é muito grande. A solução que me veio foi ter algum dispositivo de leitura para eu poder ler esses mangás. Porque ler mangá no computador ou no celular, pelo menos para mim, não é muito agradável, sabe? O celular pela tela ser pequena e o computador porque vira uma coisa assim muito diferente, sabe? Você tá ali num aparelho, tudo bem, o iPad também é um aparelho, mas o fato de você tá segurando assim, deslizando, dá uma sensação melhor. Você tem uma leve sensação parecida com a sensação de estar com o mangá físico. Lógico que nunca vai ser igual, mas já dá um conforto melhor, um prazer melhor em ler. E aí, né, assim que eu tomei essa decisão de comprar um dispositivo para utilizar para ler mangás, principalmente, eu fiquei na dúvida, porque eu tinha duas opções, ou comprar um tablet ou comprar o Kindle. O Kindle, ele tem aquela vantagem que todo mundo já conhece, né, da tecnologia e-ink, que faz com que a tela do Kindle não prejudique a nossa vista, né, e que seja, ela interage com a luz do sol, então ela não reflete, por exemplo, e tem também, hoje em dia, acho que todos os dispositivos mais atuais do Kindle tem também a possibilidade de ler noturno, né, ele tem um brilho de tela se você quiser utilizar, né, no caso de ler à noite. Então tem essas vantagens do Kindle realmente, só que ele tem as suas desvantagens também, né, e eu não vou falar tudo em detalhes porque eu não tenho Kindle. Mas o que eu pude ver pelas pessoas que têm, e vídeos inclusive de pessoas que têm tanto o iPad ou outro tablet e o Kindle, é que o Kindle ele é muito lento, sabe? Ele não responde rapidamente aos seus gestos. Beleza que ele só serve para ler livros, né? E no caso também dá para ler mangás. Mas ainda assim é algo que eu não teria paciência a longo prazo para poder interagir com esse dispositivo, sabe? E no caso do iPad, né, do tablet, por que eu pensei logo no iPad? Porque eu já tive um iPad 2 há muito tempo atrás e ele serviu muito bem para as funções que eu tinha atribuído a ele, que era leitura e estudo, praticamente isso. Pesquisa, né, também. E ainda, de quebra, dava para ver uns vídeos no YouTube, assistir Netflix, assistir outros filmes que eu baixasse, por exemplo, né. Então, ele não serve para tudo, porque era um iPad muito antigo, né, foi o segundo iPad da Apple. Mas quando você sabe a função que você quer para aquele dispositivo e ele atende elas, então vale a pena. E aí, o iPad, no caso, eu queria um tablet que funcionasse bem para essas funções que eu estou descrevendo e que não fosse tão lento, a resposta tão lenta aos comandos que a gente faz no dispositivo.
E aí, e um preço baixo. Essa é a principal questão, preço baixo. Independente de qual dos dois que eu fosse comprar, o iPad ou o Kindle, eu sabia de uma coisa. Eu sabia que eu ia comprar usado, porque o preço estaria muito mais acessível, certo? Então, eu dei uma olhada em alguns sites, né, mas principalmente na OLX. E aí, se você for querer um tablet que não seja lento, que tenha uma qualidade boa, você tem duas opções hoje em dia, aqui no Brasil, que seria um iPad ou um tablet Samsung. Mas nem todos os tablets Samsung são bons. Os tablets Samsung que são bons, inclusive para estudar, para esse tipo de coisa, são de R$1.000 para cima. Às vezes você consegue encontrar de R$900, R$800. E eu não queria gastar mais do que R$250 nesse investimento. Então, o que é que me restou? O iPad. Esse meu iPad aqui, ele é o iPad 3. Então, ele foi o terceiro iPad que a Apple lançou lá em 2013 ou 2012, algo assim. Então ele já tem mais de 10 anos, né? Estamos em 2024. Ele não atualiza mais o iOS, então se eu quero baixar algum aplicativo aqui, eu acesso pelo meu computador o iTunes na versão antiga e baixo lá. E aí ele vai aparecer aqui para mim dentro do iPad, na nuvem, para eu baixar. E aí pode ser que dê para eu baixar a versão antiga daquele aplicativo. Nem todos dão. Mas os aplicativos que eu queria para leitura e estudo, eu consegui baixar a maioria. Então ele tá dando super certo. Existem algumas formas de ler mangá no iPad. Então, você pode ler, por exemplo, em um site de scan. Você pode baixar aplicativos para leitura de mangás. Eu tenho um desses aplicativos aqui, que eu vou mostrar depois. Ou você pode ter o arquivo do mangá, assim, separado por volume. E essa é a forma que eu utilizo. Eu prefiro ter o arquivo do volume do mangá, com todos os capítulos que tem naquele volume, com a capa bonitinha, porque dá uma sensação de ainda ser um colecionismo. Eu não vou ter acesso a todos de uma vez, como eu abro o site aqui e tenho acesso a todos os capítulos de todos os mangás desse site. Não, vou ter um arquivo selecionado com as capinhas bonitinhas dos meus mangás que eu gosto de ler e que eu pretendo ler também. E aí, por que eu escolhi o iPad ao invés do Kindle? O Kindle tem essa tecnologia que eu acho muito massa, né? Ele também tem a vantagem de ser leve e pequeno, então é fácil de levar para os lugares. Ele não chama tanta atenção também, mas ao mesmo tempo o tamanho é uma desvantagem, porque uma tela grande para leitura eu acho melhor. Principalmente quando não é só palavras, né? Quando não é um livro. Eu leio muito livro também. Inclusive eu tô lendo um nesse atualmente. Mas quando se trata de mangá, que você tem lá os traços, né? Os desenhos, as cenas, tudo. Se você tem uma tela maior, fica melhor a experiência da leitura. Sem falar de que as páginas coloridas e as capas dos mangás, elas não aparecem coloridas no Kindle, já no iPad sim. E também, se eu comprasse o Kindle, ele só ia servir para ler mangá e livro. Eu gosto de usar, eu sou aluno universitário, né? Eu curso Química na Universidade Federal do Ceará, aqui no meu estado, e eu gosto de usar ele para estudar, não só para poder abrir os documentos no iPad, os livros também da faculdade, que são caríssimos se eu for querer comprar, mas também ele serve como, a tela dele, apesar de ser um iPad antigo, ela é de ótima qualidade, então ele também serve como um caderno digital. Então não preciso ficar levando livros e cadernos na minha bolsa, basta ter o iPad e uma canetinha para poder escrever nele. Bom, o que eu tinha para falar por enquanto é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, coloquem aqui nos comentários. E agora vamos ver como é que eu leio mangás aqui no iPad. Bom, gente, esse daqui é o meu iPad 3, né? Essa capa, o antigo dono enviou ela junto, ainda vou trocar, comprar uma capa que proteja na parte da frente também. Essa daqui é a minha tela de bloqueio, Vinland Saga, eu escolhi ela porque meu mangá sendo favorito. Desbloqueei aqui a tela para mostrar para vocês, dá para ver que ele é bem fluido, ele não trava de jeito nenhum. Eu separei os aplicativos por pastas para ficar mais organizado. E dá pra ver que eu não tenho muitos aplicativos, né? Mas os aplicativos que são intrínsecos do iPad. E dá pra ver aqui que tem uma pasta de leitura. E aí a gente tem um aplicativo de leitura do próprio iPad, o Kindle, um aplicativo para ler mangás e esse aplicativo azul aí que é o Foxit para ler arquivos, principalmente PDF. Eu tava usando ele nesse momento que eu gravei, mas agora eu tô usando o Kindle porque eu descobri que tem umas vantagens melhores que eu posso falar em outro vídeo. Então a gente vai aqui na pasta mangás, né? Tem a pasta graduação também. E olha que bonitinho, dá para deixar muito organizado, gente. Você consegue ver as capas dos mangás como se fosse a sua estante virtual, né? Então dá para ver todas as capas organizadinhas, dá para separar por pasta e colocar uma pasta só para Berserk, uma pasta só para Monster, Fullmetal Alchemist. Dá para fazer dessa forma, né? Eu não tinha feito por enquanto porque nesse momento eu ainda não tinha tantos mangás na versão digital. Esse sem capa aí é o One Piece. Eu já coleciono One Piece na forma física, então é só para eu poder ler os capítulos atuais. Abrindo aqui o Blue Period, dá para ver
a vantagem de ter uma tela grande, gente. Dá para ver os detalhes, as letras são melhores de ler, né? Eu tenho problema de vista, então quanto maior a letra, melhor. Então, olha como é fluido a passagem de páginas. Agora vamos abrir outro mangá, né? Só para dar uma olhada no contraste das cores, como fica muito bonito, não perde a qualidade quando vai para a tela inteira. A capa dá para ver as cores vivas, então é uma vantagem muito boa, não perde a experiência, sabe? Acredito que seria uma experiência bem diferente, não sei se seria uma experiência boa se fosse com o Kindle, né? É lógico que aí tem outras vantagens, mas aí dá para ler no sentido oriental de leitura, e se você baixar o arquivo pronto, é porque esse arquivo eu fiz do zero, você vai ler no sentido ocidental de leitura. Sem falar que dá para salvar as páginas, né? Colocar um marcador, colocar notas. Então isso para alguém que cria conteúdo em cima de mangás é muito bom. Esse foi o vídeo de hoje. Novamente eu peço para vocês deixarem like se ainda não tiverem deixado, se inscrever no canal se não forem inscritos e compartilhar com quem vocês acham que vai gostar desse tipo de conteúdo, tá certo? Vamos fazer mais vídeos batendo papo também, não ficar só falando das histórias dos mangás. Isso sempre vai ter. Eu tô pensando também em fazer um quadro sobre notícias relacionadas a mangás, tanto nacional quanto internacional, mas isso aí a gente vê mais pra frente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!